Ao longo do tempo, a educação tem sido objeto de muita discussão, motivo pelo qual foram surgindo diversas teorias para explicá-la. Todavia, aqui o nosso interesse é analisar apenas algumas das principais concepções de educação, as quais, em linhas gerais, estão vinculadas a dois grandes paradigmas, o paradigma do consenso e o paradigma do conflito. O paradigma do consenso. Dentre as várias teorias que explicam o fenômeno educativo, destaca-se aquela vinculada ao funcionalismo. Um dos principais representantes desta forma de pensar é Émile Durkheim. Durkheim estudou sociologicamente a escola e a sala de aula. Em seu livro, aponta que esta última é uma pequena sociedade. Concebeu a moralidade como um sistema de normas de ação que predetermina a conduta. Para ele, agir moralmente é agir em termos do interesse coletivo. Para ele, os alunos devem desenvolver autodomínio e regularidade. Para isso, serve a escola na educação moral, pois as crianças vão adquirindo experiências e influência dos educadores. Desta maneira que a escola desenvolve disciplina. Mas isso também não assegura que haverá ordem na sala. Por isso, as sanções não podem ser preponderantes. Para Karl Marx, que defendendo a necessidade das técnicas sociais para o planejamento de uma sociedade democrática, vê a educação como uma das suas principais técnicas. Para ele, a educação escolar é elemento-chave para o progresso social, devendo preparar o indivíduo para viver numa sociedade que seja o resultado de um planejamento democrático e racional. Outra concepção educacional, a escola nova, que propondo uma pedagogia ativa, terá no americano John Dewey seu representante máximo. Este autor parte do princípio que educação não é preparação para a vida, mas é a própria vida. Para ele, o indivíduo se educa através do processo ativo de construção e reconstrução da experiência, o que caracteriza a educação como um processo fundamentalmente social. Para o funcionalismo, a escola é um grande agente de socialização e controle social. Pelos valores e normas, a obediência é alcançada. É uma instituição que contribui para a construção do consenso social e da continuidade. Mas o modelo é incompleto, pois os indivíduos que fogem das regras resultam em inconsistências na estrutura da escola. Por sempre tentarem se adaptar, fica claro que o equilíbrio é raro, por isso sempre há conflitos. O paradigma do conflito. Opondo-se ao modelo discutido anteriormente, o paradigma do conflito entende que toda sociedade possui contradições internas, fortes o suficientes para levar à sua própria superação. Neste sentido, os conflitos são vistos como necessários à organização social, pois eles estão presentes nas relações que os homens estabelecem entre si no mundo social. Há um conflito contínuo entre professores, cultura do grupo mais amplo e do mundo adulto, e alunos, cultura da comunidade local e dos adolescentes e crianças, que se desenvolve nos interstícios do mundo adulto. O ensino é o conhecimento de fatos e aprendizagem de habilidades. Somente o interesse próprio do aluno não é suficiente motivação. Sendo os professores e os alunos grupos em conflito, a escola é organizada com base no princípio da autocracia, no despotismo, no estado de equilíbrio instável. Existem duas grandes concepções: a educação com fator de reprodução cultural, que tem como teoria mais debatida a de Lawrence Althusser, para quem o trabalho da escola é escolher um saber único e passá-lo a indivíduos concebidos isolados de suas condições de classe. Para esse autor, como poderoso aparelho ideológico do Estado AIE, a escola veicula a ideologia burguesa e a impõe à classe trabalhadora, negando-lhes qualquer possibilidade de expressar a sua própria visão de mundo. De forma semelhante, pensam outros teóricos, como Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron, para quem a escola age pela violência simbólica. Para eles, a violência simbólica da educação
manifesta-se quando a escola leva o aluno a destruir a sua visão de mundo para assumir a da classe dominante, levando-o a responsabilizar-se pelas consequências deste processo. Outra abordagem é expressa por Christian Baudelot e Roger Stabelet, para quem a principal função da escola capitalista é incultar a ideologia burguesa na classe trabalhadora, contribuindo assim para a reprodução das desigualdades sociais. Outra concepção é da educação como fator de resistência e transformação social. Esta nova abordagem trabalha com a ideia da resistência, elemento desconsiderado pelas teorias da reprodução cultural, discutidas anteriormente. Henri Giraud, um dos mais importantes representantes desta teoria crítica em educação, que apresenta certa esperança emancipatória do trabalho da escola. Quanto à relação escola-sociedade, esta teoria inspira-se no pensamento do teórico Antônio Gramsci, segundo o qual todos os homens são intelectuais, embora, devido às condições materiais e ideológicas da organização da cultura, só alguns efetivamente desempenham essa função. Para ele, não há nenhuma atividade humana totalmente desprovida do elemento intelectual. Como você sabe, é o conhecimento que possibilita distinguir a realidade social, pondo em perigo as verdades até então tidas como absolutas e inquestionáveis. Veja então que a educação pode ser considerada como um fator de transformação social, já que uma classe social só pode impor-se sobre a outra, fazendo valer a sua visão de mundo e seus interesses. Neste contexto, é que a prática educativa assume um caráter político, capaz de ajudar a reverter o caráter classista, que tem se manifestado historicamente na função da escola. This is my life.